Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero irmão Diego, para mais uma previsão da nossa revista Atualidade Cristã, Ministério Internacional do Guará. Hoje nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos da nossa revista. Hoje, em tela, nós temos a lição de número 8, que tem por título As 7 Trombetas. O nosso fundamento está em Apocalipse, capítulo de número 8, verso de número 2, que diz assim: E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. As nossas referências bíblicas estão em Apocalipse 8, de 3 a 5. Os irmãos acompanhem, leiam nas suas casas, estudem para estarmos juntos e preparados para aprendermos sobre a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo da nossa revista. Hoje em tela nós temos a lição de número 8, que tem por título As 7 Trombetas. Nosso fundamento está em Apocalipse, capítulo de número 8, verso de número 2, que diz assim: E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Apocalipse 8, capítulo de número 2. As nossas referências bíblicas estão em Apocalipse, capítulo de número 8, verso 3 até o versículo de número 5. Os irmãos estejam lendo, atentando a cada versículo da palavra do Senhor. Essa lição, irmãos, nós estaremos falando um pouquinho mais sobre a ira de Deus pós-arrebatamento da igreja. Nós estudamos na lição anterior que foram abertos os demais selos. João ali tem a visão da abertura dos demais selos. Os salvos debaixo do altar de Deus. Ele viu ali as catástrofes que ainda irão de acontecer na abertura do 6º selo, e entre o 6º selo e o 7º selo, um silêncio no céu, anunciando a chegada desses 7 anjos para continuarem a trazer os flagelos da ira de Deus sobre a terra, entendendo que essas 7 trombetas, irmãos, são uma continuidade da ira de Deus. Isso ainda está por vir. Isso só ocorrerá após o arrebatamento da igreja, após a abertura dos 7 selos, logo em seguida, 7 trombetas. Vamos continuar com a nossa lição. O objetivo geral da nossa revista é estudar sobre as 7 trombetas narradas no Apocalipse. Vamos estudar um pouco sobre essas 7 trombetas. E os objetivos específicos são entender o significado de cada trombeta, interpretar o significado do livrinho de Apocalipse, capítulo 10, versículo de número 2, e identificar quem são as 2 testemunhas. Hoje nós vemos que a nossa lição está entrando num assunto bem mais delicado e nós temos que ter atenção na leitura da palavra de Deus. Amém? A nossa introdução diz assim: com a abertura do 7º selo, fez-se silêncio no céu. João vê 7 anjos, 7 mensageiros. Cada um desses anjos trazia consigo uma trombeta, que foram dadas a eles pelo próprio Deus. Também se vê um outro anjo, e esse outro anjo, esse outro mensageiro, ele surge com um incensário de ouro. E esse incensário, ele sobe com as orações dos santos. O incensário, ele vem com fumaça, e essas são as orações dos santos a Deus. Esse anjo, ele tomou o incensário, que são as orações, encheu com fogo do altar, que é o poder do Espírito, e lançou sobre a terra. E a terra reagiu como?
com vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Assim vamos, entender que a voz de Deus prevalece no mundo e o próprio planeta sofre com as consequências do pecado do homem. Aqui nós entendemos que esses anjos receberam poder de Deus. Esse poder para que serve? Para derramar a ira de Deus sobre a terra. Só que entre esse intervalo também mostra as orações dos santos, as minhas e as tuas orações que são levadas até o trono de Deus. E tudo isso, ele é resumido em quê? Em uma resposta. A resposta de Deus aos moradores da terra, que vem como um som de trovão, ele vem com relâmpagos e terremotos, porque a palavra de Deus, a voz do Senhor é poderosa e ela faz com que a terra estremeça. Lembre-se do Salmo de número 46. Ele vai dizer que ele ergueu a voz e a terra derreteu. Esse é o poder do nosso Deus. E a terra, ela sofre até hoje por causa do pecado. Tópico de número 1. As primeiras trombetas. 1 diz assim: o primeiro anjo tocou a sua trombeta. A trombeta representa a voz de Deus. O primeiro anjo, o primeiro mensageiro, tocou a sua trombeta. E houve saraiva e fogo misturado com sangue, e queimou a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Aqui está a ação da ira de Deus ao soar da primeira trombeta. Irmãos, vamos entender que a trombeta, como é dito aqui, ela é um sinal para que algo aconteça. Após a trombeta ser soada, algo irá acontecer. E no que nós estamos estudando, isso é algo terrível, porque é a ira de Deus sobre a terra. Nós entendemos aqui que agora, com essa trombeta, cai fogo do céu, chuva de fogo. Ela destrói a floresta, as árvores, a erva. Ela destrói aquilo que traz o quê? Traz sombra, traz oxigênio, traz beleza à terra. Porque quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, não haverá beleza que suportará a ira do Senhor. Tópico 1.2. O segundo anjo tocou a sua trombeta. Foi lançado no mar um grande monte ardendo em fogo, e a terça parte do mar se tornou em sangue. Morreu a terça parte das criaturas do mar e destruiu a terça parte de tudo que havia no mar. Aqui, irmãos, quando o anjo toca a sua trombeta, vai falar que algo de uma proporção grande, vinda do céu, caiu sobre o mar. E este impacto fez com que 1/3 da vida marinha viesse a morrer. Irmãos, entendamos que o nosso mar, o nosso oceano, ele não é conhecido pelo homem. Há animais na natureza, no mar, que o homem nunca conheceu, porque é profundo o mar. São animais que só o próprio Deus conhece. Mas quando a ira de Deus ser derramada sobre a terra, estes animais que não são conhecidos pelo homem, que vivem nas profundezas, que nunca foram encontradas pela ciência, pelas pesquisas humanas, quando este grande monte cair sobre a face das águas, 1/3 desses animais morrerão. E eles conhecerão aquilo que eles não conhecem ainda, porque a ira de Deus está sendo derramada sobre a terra. Haverá navios, irmãos, barcos, embarcações, navios dos exércitos da guerra, de todos os exércitos, eles serão destruídos também, porque o furor da ira de Deus
não há nada, nenhuma arma terrestre, nenhuma proteção terrestre que vá resistir à ira de Deus. Então, irmãos, quando este meteoro, esta estrela, não sabemos o que é, não sabemos o que descerá do céu, mas João diz que vai ser algo grande e vai vir com fogo para destruir uma terça parte dos animais da água. Amém? O terceiro anjo toca a sua trombeta. E caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha de fogo, sobre a terça parte dos rios e das águas. E o nome dela era Absinto, amargura. E a terça parte das águas se tornaram em absinto, amargas, e muitos homens morreram. Irmãos, vamos lá. A segunda trombeta caiu sobre aonde? Sobre o mar. Água salgada, água não potável. Mas há animais que alimentam a população. Muitas pessoas vivem da pesca, vivem daquilo que é tirado do mar. Então, quando a segunda trombeta soa, este grande monte cai sobre o mar e destrói um terço da vida marinha. Agora, na terceira trombeta, vai cair uma grande estrela. Aqui está dizendo que é uma estrela ardendo em fogo. Agora, onde ela vai cair? Ela vai cair nos rios, nas águas potáveis. Ela vai ferir os lençóis freáticos. Ela vai ferir as águas doces que servem para alimentar o homem, que servem para saciar a sede do homem. E muitos homens morrerão porque não haverá mais água potável, ou ela será escassa, não haverá para todo mundo. E nós entendemos, irmãos, e sabemos, a ciência vai dizer que que o ser humano, ele começa a ter grandes problemas de saúde se ele ficar 3 dias sem beber água. Os seus órgãos internos começam a perecer. Agora você imagina como não será nesse tempo, sem água potável. E aqui está mais uma demonstração da ira de Deus sobre a terra, quando ele vai ferir a água potável do mundo. Então, a terça parte dos homens morrerá. Tópico de número 2. As trombetas continuam a tocar. Tópico 2.1 diz: o quarto anjo tocou a sua trombeta. Agora, irmãos, nós entramos no que nós chamamos de algo mais direto ao homem. Porque agora este anjo toca e uma terça parte do sol é atingida. A terça parte da lua é atingida. E nós sabemos que a lua e o sol, eles interferem diretamente na vida da terra. E isso fará com que o mundo entre em colapso. Quando a lua e a terça parte das estrelas, juntamente com o sol, são atingidos pelo soar da quarta trombeta, o esfriamento do sol é uma realidade que as agências de pesquisas já prevêem para daqui bilhões de anos. No entanto, o livro do Apocalipse revela que o cumprimento dessa profecia acontecerá num futuro bem próximo. Isso vai causar o quê? Desequilíbrio, mudanças climáticas, abalos sísmicos, alterações nas temperaturas e outras coisas mais. Um anjo grita: ai dos moradores da terra, por causa das vozes das trombetas. Ai dos moradores da terra. Um anjo, um mensageiro de Deus, ele está bradando como uma águia, sobrevoando e dizendo: ai dos moradores da terra. Por quê?
por causa do som da trombeta e do que vem após o som dela. Irmãos, tudo isso acontecerá muito em breve. Muito em breve, Jesus Cristo voltará, tirará a sua igreja da terra, e então a ira dele se manifestará sobre a face da terra. E ai daqueles que habitam sobre a terra. Tópico 2.2. O quinto anjo soou a sua trombeta. Uma estrela, um anjo, ele vem até a terra. E esse anjo ele vem com uma missão e com um utensílio, a chave do abismo. E com essa chave ele abre o abismo. E quando ele abre o abismo, saem seres que João vê como gafanhotos para atormentar os moradores da terra que não têm a marca de Deus. E quem são esses que não têm a marca de Deus? Porque hoje eu e você, nós temos a marca de Deus, o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Mas se a igreja foi arrebatada, não que o Espírito de Deus não habite ainda sobre a terra, ou não esteja sobre a terra, porque Ele é o próprio Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Então Ele está em todos os lugares. Mas que marca de Deus é essa? Estudamos na lição anterior que os 144 mil selados para pregar o Evangelho receberam essa marca. Esses gafanhotos irão atormentar todos os homens, exceto esses 144 mil. Eles vão trazer, irmãos, uma opressão e possessão sobre a terra. São, como nós podemos dizer, algo que vai atormentar o homem. E qual vai ser a visão que o anjo terá? Será uma visão de ais. Ai, coitados dos habitantes da terra, pois o inimigo irá, de uma certa forma mais ferrenha, aplicar contra a vida deles, para que eles aceitem a marca da besta e sejam condenados eternamente ao sofrimento. Todos esses que receberem a marca da besta, que não suportarem a opressão e a possessão deste ato que acontecerá após o soar da trombeta de número 5, serão, infelizmente, condenados à eternidade de sofrimento. Então nós vamos lá agora para o nosso tópico de 2.3, que diz assim: tocou o sexto anjo a sua trombeta. E agora, irmãos, nós vamos entrar em algo que é muita dúvida de algumas pessoas. Uma voz que vinha do altar disse para soltar os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Foram soltos no momento certo para matar a terça parte dos homens. Aparece o número dos exércitos de 200 milhões. A visão menciona cavalos e cavaleiros que revelam um poder de destruição. E a terça parte dos homens é morta por pragas, fogo, fumaça, enxofre e demônios. O aparato de destruição total. Agora aqui, irmãos, eu quero fazer só um adendo aqui aos irmãos. Circula muitas coisas na internet, irmãos. Muitas coisas que são além, estão fora da nossa realidade, porque uma boa explanação bíblica, um bom estudo bíblico, nós vemos que não há embasamento teológico bíblico nenhum. Surgiu aí algum tempo atrás, uns dias atrás, as pessoas ouviram vozes ali à beira do Eufrates, dizendo que eram os demônios. Irmãos, a Bíblia diz que
estes demônios, eles estão separados e preparados para a hora, o dia, o mês e o ano que Deus determinou para eles. Professor, uma pergunta aqui. Amém. E esses demônios, onde é que eles estão presos? Que lugar, que prisão é essa? Já que entrou no texto aí. Nós entendemos que esses demônios, irmãos, são seres espirituais. São seres espirituais. Então nós temos este direcionamento bíblico que eles estão presos em cadeias eternas, em um lugar que Deus reservou para eles. Por isso que nós não podemos acreditar em muita coisa. As pessoas dizem que ouvem vozes de demônios, gritando de vulcões, de rochas. Irmãos, não tem como prender a um ser espiritual em um lugar físico, porque eles são seres espirituais. Dentro do estudo sobre o outro lado da vida, ou seja, a vida após a morte, nós aprendemos sobre lugares de descanso e lugares também de tormento. Eles estão aonde? No inferno? Estão no Geena? Eles estão no Tártaro? Estão em algum lugar parecido assim? Para eu tirar a dúvida dos nossos alunos. Então, aqui nós temos que fazer um paralelo entre o estado intermediário dos mortos. Onde estão os mortos? Há dois tipos de mortos: aqueles que morreram em Cristo e aqueles que morreram sem Cristo. Os que morreram em Cristo, a palavra de Deus nos ensina que eles estão debaixo do trono de Deus, do altar de Deus, no paraíso. E aqueles que estão sem Deus, eles estão num lugar de tormenta. Não é o inferno, por quê? Porque o inferno ainda será inaugurado. Eles estão num lugar de tormento, o Geena. Eles estão num lugar de tormenta, no Hades, na morada dos mortos. Então a gente entende que esses demônios estão em alguma, vamos dizer assim, repartição do lugar de tormenta. Por quê? Porque eles foram anjos desobedientes a Deus e estão sofrendo. Eles não estão atormentando ninguém no inferno, ou no Hades, ou em qualquer outro lugar. Eles estão em prisões eternas e estão sofrendo até o dia de hoje. E eles vão sofrer eternamente, porque foram desobedientes a Deus. E fazendo um paralelo aqui, irmãos, só um instantinho. Deus, Ele perdoa pecados contra a sua santidade, mas contra a sua autoridade, Ele não perdoa pecados. A última trombeta. Eita, irmãos. A última trombeta foi soada. E então ele vê um livrinho. Ô livrinho abençoado esse. É um livrinho tão abençoado, para não dizer assim o contrário. É um livrinho que tem juízo sobre a terra tão terrível, tão forte, mais do que os 7 selos, mais que as 7 trombetas. Este livrinho traz juízo sobre a terra tão grande que quando João foi escrever, o anjo não permitiu. Então, o que está escrito nesse livro? Não sabemos. Então, não há o que nós comentarmos aqui, porque nós não sabemos o que está escrito neste livro. E não cabe a nós. As coisas que foram reveladas para nós. As coisas que não foram reveladas pertencem a Deus. E quem sabe um dia, na eternidade, Ele não nos diz o que aconteceu, o que estava escrito. Então, aqui está o 7º selo, a 7ª trombeta. O anjo tocou a sua trombeta, e quando ele tocou a sua trombeta, ele deu a ordem, não é para escrever, come esse livro. E como era o gosto desse livro? Na sua boca era doce, como mel. Mas quando ele bateu no estômago de João, ele foi amargo. Lembrando aqui, o pecado, ele pode até ser saboroso pelo momento, mas a sua consequência é amarga e eterna.
Tópico 3.2, as duas testemunhas. Irmãos, aqui quando fala das duas testemunhas, vai falar que João tinha que medir o templo, a Nova Jerusalém Celestial, deixando de fora o átrio que foi dado às nações que não são o povo judeu. A igreja, os gentios, aqueles que aceitarem a Cristo durante a sua vida. Esta área não era para ser medida. Por quê? Porque seriam muitos que fariam parte daquele local. E aí vai falar que foi instaurado, foram deixados na terra, surgiram na terra duas testemunhas. Essas testemunhas, elas profetizarão no período de 1260 dias. Eles profetizarão, farão sinais, maravilhas no meio do povo durante esse tempo. Mas o governo do anticristo virá contra eles e logrará êxito e irá matar essas duas testemunhas. Essas duas testemunhas, elas vão ficar expostas durante 3 dias e meio. 3 dias e meio elas serão expostas na cidade para mostrar o grande poder que o anticristo, que a besta e o falso profeta têm. Mas depois de 3 dias e meio, eles vão ressuscitar. Por quê? Porque Deus é quem detém todo o poder. Agora, quem são essas duas testemunhas? Irmãos, a Bíblia não nos diz quem são essas duas testemunhas. Ela vai nos dar alguns indícios. Alguns vão dizer que é Elias, que é Moisés, mas a Bíblia vai nos dizer que as duas testemunhas morrem. Não sabemos quem é, não podemos dizer e bater o martelo. Podemos apenas ficar com o que a palavra de Deus nos diz. São duas testemunhas. Amém? Tocou o 7º anjo a trombeta. Houve no céu vozes afirmando que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e reinará para sempre. Representa a vitória final do Senhor, que é adorado por conquistar o seu reino. Então, todas as nações serão julgadas, os seus servos receberão galardão. Tantas coisas irão acontecer quando a 7ª trombeta for tocada. Nós já sabemos que o reino é de Deus. Nós já sabemos que ele venceu, porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é fim, ele é o que era, o que é e o que há de vir. Todo o poder está em suas mãos. Então aqui quando toca a trombeta, a 7ª trombeta, houve vozes no céu de alegria, de gozo, porque os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, e ele reinará por toda a eternidade. Amém, irmãos? Vamos aqui para a nossa conclusão? A nossa conclusão diz assim: as 7 trombetas representam a voz de Deus, cuja autoridade é absoluta, e todas as coisas estão debaixo do seu poder. E os fatos que ocorrem no mundo estão sob total controle do Senhor. O mundo em trevas se revolta contra a luz, mas não prevalece. A vitória final pertence ao nosso Senhor, e o seu reino derrotará todo o reino humano e, por fim, será estabelecido eternamente. O que nós entendemos com isso, irmãos? As 7 trombetas, os 7 selos, e por vir agora, as 7 taças da ira de Deus. Nós entendemos que tudo está no controle de Deus, que tudo pertence a Ele, irmãos. Ele não perdeu o controle, Ele tem as rédeas da humanidade em sua mão. Ele senta no globo terrestre e rege o universo. Os moradores da terra, eles são como uma gota de água dentro de um balde para Ele. Quando nós queremos olhar para Deus, ou pelo menos temos este sentimento de estarmos olhando para Deus, nós olhamos para o alto, dizendo assim que estamos tentando buscar o ser superior. Deus, quando vem olhar para nós, Ele tem que se curvar para olhar a terra, mostrando a sua grandeza, mostrando o seu grande poder.
Irmãos, tudo está no controle de Deus. Não se desespere, não fique preocupado com os acontecimentos, guerras, rumores de guerras, calamidades, o poder maligno crescendo. Ele vai se levantar, mas ele já está derrotado pelo poder que há no nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que ter confiança. Nosso Cristo já venceu e está no trono sobre tudo e sobre todos. Amém? Vamos lá para a nossa revisão. O que nós aprendemos no dia de hoje? No dia de hoje nós aprendemos qual é o significado da terceira trombeta. Qual o significado do livrinho do Apocalipse? Quem são as duas testemunhas? O que você aprendeu estudando as 7 trombetas do Apocalipse? O que você aprendeu no dia de hoje? Será que você tirou alguma dúvida? Algo que estava permeando seu coração e você não sabia? Estamos aqui, irmãos, como servos do Senhor, para aprendermos juntos. Nenhum de nós é detentor de toda a verdade. Nós sabemos o que a Bíblia nos revela. Então nós estamos aqui pautados na palavra do Senhor. Eu espero que os irmãos tenham aprendido, tenham conseguido extrair algo para as suas vidas e trazer calma ao seu coração. Porque quando a trombeta soar, você e eu e todos quanto esperam a volta de Cristo, fiéis, buscando a santificação, ouviremos Ele nos chamar e estaremos com Ele por toda a eternidade. Amém? Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus e até a próxima, se Deus nos permitir.